Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 21 de março de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:30. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando sempre, o número do WhatsApp apareceu na sua tela, do lado tem o QR Code, olha só, estou apontando aqui para ele. Então pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para esse QR Code e aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e envie a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara de Campinas debate a alta dos preços nos combustíveis na cidade. Comissão Especial de Estudos que avalia e discute a importância do funcionalismo público para o município discute as condições de aposentadoria. Aumenta o número de empregos gerados por empresas do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. E no esporte, Guarani empata com São Bernardo fora de casa e consegue a classificação para as quartas de final. Ponte Preta fica no empate com o Ituano e está rebaixada no Campeonato Paulista. E a gente abre esta edição falando sobre emprego. Semana começando, para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou quer mudar de área, preste atenção, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 61 vagas. Confira. A cidade de Campinas começa a semana com vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, aprendiz frentista, auxiliar de contabilidade, auxiliar de logística, auxiliar mecânico de ar-condicionado. Consultor de vendas tem que ter o veículo próprio. Eletricista de rede. Farmacêutico. Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança. Motorista de caminhão. Projetista de imóveis. Repositor em supermercados. Repositor de mercadorias. E vendedor no comércio de mercadorias precisa ter moto. Os detalhes de cada oportunidade, o interessado encontra no site www.cepate.campinas.sp.gov.br. Confira agora aqui no Câmara Notícia uma reportagem sobre aumento no número de empregos gerados por empresas do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp em 5 anos. Rose é CEO de uma empresa que faz parte do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Está super satisfeita com os resultados que tem atingido. A fundação da empresa data da metade do ano passado, a gente já está com quase 10 funcionários, tem um plano de crescimento de 3 vezes essa quantidade nos próximos meses. A gente está também estabelecendo uma parceria junto à Agência de Inovação da Unicamp e a Inova para pesquisa. Então, além da equipe de funcionários da empresa, a gente também prevê alocação de bolsas em pesquisa, parceria com mestrandos, com pós-doutorandos do Instituto de Computação também. Quais os fatores para uma expectativa tão positiva? Olha, o Parque Tecnológico é uma grande semente, assim, né? Um parque realmente frutificando aí, de inovação, de parcerias. E estando nesse ecossistema, a gente vê como os negócios têm prosperado, dentro do próprio network, né? Você encontra uma pessoa e ali surge uma oportunidade de evoluir o roadmap do seu produto a partir de uma ideia, aquela conversa que, se a conversa não tivesse acontecido, talvez a oportunidade de inovação nem surgisse. Então a gente está bem confiante e já está começando a colher frutos aí do que se planta no parque. E olha, até o final de 2021, as 41 empresas que fazem parte do parque geraram 729 posições de trabalho. 74% desse total se dedicam às funções de pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas.
De acordo com o diretor do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, o parque tem inovado na região e está em constante expansão para trazer mais impactos positivos junto à universidade. Ele reforça que o parque tem uma área de 350 mil metros quadrados dentro do principal campus da Unicamp. Esse ano nós fizemos o primeiro relatório do Parque Científico e Tecnológico individual, específico para o parque. Como eu dizia, o parque ele é gerido pela Agência de Inovação da Unicamp, a Inova Unicamp, e nós temos 3 outras áreas importantes, e sempre tivemos um repórter, um relatório integrado. Pelo alcance que o parque tem, pela dimensão que o parque tem alcançado, enfim, nós entendemos que esse ano que ele merecia um destaque específico, e nessa primeira edição, desse primeiro ano, nós resolvemos fazer um levantamento dos últimos 5 anos, e constatamos que nesses últimos 5 anos, o número de empregos do próprio parque cresceu 116%. Nós temos hoje, dados de 2021, 729 pessoas empregadas exclusivamente no parque, diretamente no parque, das quais 74% dedicadas em P&D. São pessoas de nível de doutorado, de mestrado, no mínimo graduação. Então é um nível muito alto, são empregos muito qualificados, o que impacta bastante, né, o processo, inclusive, como é que eu posso dizer, os ganhos econômicos. A expectativa para um futuro próximo é positiva. Olha, o nosso potencial é muito grande. O que nos limita hoje, e a gente tem trabalhado arduamente para poder superar, é conseguir ter estrutura física, ou seja, ter novos prédios para abrigar mais empresas. Nós temos hoje um total de 6.500 metros quadrados, né, de área construída dedicada ao parque. Ele está todo ocupado, a gente tem 95% de ocupação, que é uma taxa bastante alta. Esse 5% é alguma mudança, e até o trâmite burocrático, que é natural que a gente tenha para ser uma entidade pública, né, para poder admitir a empresa, então é bastante exitoso. E nós temos uma demanda enorme. Então, se a gente dobrar, ou triplicar, ou quadruplicar essa área, ela vai ser toda preenchida muito rapidamente. Consequentemente, esses números devem crescer vertiginosamente. Então, o nosso problema hoje é não conseguir abrigar mais empresas, não conseguir trazer mais empresas para perto, porque, de fato, estar no parque faz a diferença. 12h38, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira, hora das notícias aqui da Metrópole de Campinas, porque na última sexta-feira, em coletiva, o prefeito Dário Saad flexibilizou o uso de máscaras em ambientes fechados. Acompanhe as justificativas na reportagem da Mariana Meira. O município de Campinas segue o decreto do estado de São Paulo e também flexibiliza o uso de máscaras em ambientes internos. Todas as informações foram anunciadas pelo prefeito Dário Saad durante coletiva de imprensa no Paço Municipal na última sexta-feira. Foi levado em consideração foram os números da pandemia em Campinas, que estão bem controlados, o percentual, quer dizer, cobertura vacinal nas faixas etárias, nos adultos principalmente, também nas crianças. Então nós analisamos todos os dados epidemiológicos e fizemos o nosso decreto que libera o uso de máscaras em ambientes fechados também. Desde o início da pandemia, nós temos procurado publicar decretos bem detalhados para garantir a continuidade dos trabalhos da população, os empregos, a economia. Então a gente faz um regramento mais detalhado. Mais detalhado e mais rigoroso que o estadual. Segundo o novo decreto que vale em Campinas, ainda é obrigatório o uso de máscaras em locais de prestação de serviços de saúde, como hospitais, ambulatórios, unidades de pronto atendimento, pronto-socorro, centros de saúde, laboratórios clínicos, clínicas médicas, odontológicas e fisioterápicas e afins, em meios de transporte coletivo de passageiros, incluindo táxi, transporte escolar, fretado e transporte por aplicativo e respectivos locais de acesso de embarque e desembarque, além de elevadores. Instituições de longa permanência de idosos para trabalhadores e visitantes, escolas de ensino médio fundamental 1 e 2, educação infantil e creches em todos os locais fechados para trabalhadores, visitantes e alunos, e também para qualquer pessoa que apresente sintomas de gripe.
O governador de São Paulo, João Dória, anunciou na última semana que as únicas exceções da obrigatoriedade do uso de máscara são os transportes públicos e os locais em que há atendimentos com serviços de saúde. Mas aqui em Campinas, os critérios tiveram que ser um pouco mais rígidos. Isso porque ainda existe um gargalo muito difícil de ser resolvido: o baixíssimo índice de vacinação entre o público infantil. Durante a coletiva, a diretora do Devisa, Andréa von Zuben, apresentou dados alarmantes que colocam Campinas em posição desfavorável. Das 112.275 crianças de 5 a 11 anos com que a cidade conta, apenas 21,2% estão imunizadas. Já entre o público entre 12 e 17 anos, equivalente a 110.994, 62% tomaram as vacinas. Na proporção, somente 41,5% das crianças e jovens de Campinas estão vacinadas. O mínimo tinha que ser de 70%. Olha, a gente tem várias hipóteses, né? Uma das hipóteses foi o número de fake news e a própria propaganda, às vezes dentro do próprio governo, do medo, né, de levar medo de vacina. Outra hipótese é o medo dos pais mesmo, independente de ver fake news. Outra é achar que não existe Covid em criança, então não precisa vacinar. E é o contrário, né? Pode até ser que tenha menos circulação, mas uma criança que tenha Covid não vacinada, ela pode internar, ficar grave e morrer, como já aconteceu num grande número de casos no Brasil. No Hospital Mário Gatti, segundo o diretor técnico Carlos Arca, a causa de boa parte da internação de crianças é por conta de outras doenças respiratórias que não Covid. Mas ele afirma que o cenário ainda é preocupante e exige cuidado. A vacinação e todas as medidas de controle, como o uso de máscara nas escolas, o distanciamento social, a preservação da criança, não expor a criança a ambientes com muitas pessoas, com pessoas doentes, não expor a criança a um contágio desnecessário. Porque a maioria das crianças hoje que nos procuram são menores de 2 anos e apresentam quadros respiratórios graves. Nesse período do ano, ou seja, final de março, começo de abril, o início do outono coincide com as doenças respiratórias tradicionais das crianças. E se isso se sobrepõe à Covid, poderíamos ter casos gravíssimos em crianças. Então a ideia é garantir que a criança não contraia a Covid e não venha a ter um agravamento das suas doenças normais dessa época. O secretário municipal de saúde, Lair Zambon, disse que as projeções apontam para um possível fim da pandemia dentro de cerca de 3 meses. Mas mesmo com a flexibilização do uso de máscaras e a melhora dos números, o tom ainda é de cautela. Nós estamos diante do maior problema de saúde pública nos últimos 100 anos, e ela se caracterizou principalmente em relação à sua imprevisibilidade. Nesse momento, os nossos dados de Campinas são muito bons, se comparável a qualquer lugar do mundo, onde a vacinação foi bem feita. Mas nós temos os problemas que estão acontecendo agora nos países asiáticos, aparentemente número de casos muito alto, mas com pouco óbito. Ainda parece que a variante Ômicron que esteve aqui está ainda aqui entre nós. Então, na verdade, assim, é observar no dia a dia, e se por acaso houver necessidade de uma ação mais contundente em relação a restrições, nós não teremos nenhum problema em voltar e fazer. Hora das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, porque na última semana a Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor realizou uma reunião virtual para discutir o aumento dos combustíveis. O vereador Eduardo Magoga, que é presidente da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, conduziu os trabalhos do grupo na última semana. O tema foi alta dos combustíveis e os reflexos para o consumidor. É um problema do Brasil hoje, é um problema federal o preço dos combustíveis. Mas diante desse cenário, a gente também pode conversar com o prefeito. O prefeito pode estar ajudando, pelo menos o município de Campinas, categorias que dependem do combustível, porque nós votamos nessa casa aqui leis
que vem para poder ajudar o micro e pequeno empreendedor, que o senhor participou muito desse debate e discutimos a questão dos camelôs, discutimos o município abraçar o problema desses pequenos comerciantes, mas o Uber também acaba se tornando aí um pequeno empresário no município de Campinas, né? Então, também eu acredito que a gente possa estar conversando com o prefeito, se essa alta dos combustíveis continuar, que a gente possa também ajudar aí as pessoas que utilizam combustível. Sabemos também que no âmbito federal, essa questão da gasolina, nós aqui podemos aí através fazer uma moção, algo assim, que é do direito do consumidor, mas eu falo assim que o consumidor, nessa questão que eu estou falando aqui, vereador, ele não tem direito nenhum, entendeu? Que eu falo, direito em defesa do consumidor, ele não tem o direito, ele também não tem uma defesa. Ele não tem uma defesa. Ele não tem essa defesa de estar aí podendo reclamar, sair, fazer algo que possa ajudá-lo. Sabemos que quem está lá em cima pode fazer algo sim. Na comissão foi anunciado que o substitutivo total ao PLO 405 de 2017, de autoria do ex-vereador Campos Filho, que altera os artigos 2 e 3 da Lei número 11.624, de 22 de julho de 2003, e que dispõe sobre a proibição do comércio de veneno denominado, mais conhecido popularmente como chumbinho, em farmácias, supermercados, mercearias e similares, em Campinas. Não foi votado por falta de quórum. Para que seja enquadrado em conjunto com a lei federal, trazendo aí uma fiscalização melhor sobre o tema e enquadrando as multas de uma maneira proporcional ao tamanho do delito. Porque muitas multas que são aplicadas no município de Campinas foram definidas um número X de UFIRS e, às vezes, é praticado por uma empresa que tem consciência e tem um valor financeiro muito maior. Ela sabe do delito, mas ela sabe que a pena da multa é pouca, então, às vezes, ela compensa para ela continuar praticando o delito e, se caso vier uma fiscalização, ela paga aquela multa porque é perto do que ela lucra, ela prefere pagar a multa. Então, essa alteração é para que, nas ocorrências futuras, a gente espera que não haja, aí, se houver, a multa seja aplicada de acordo com o tamanho da empresa, através da dosimetria que a lei federal ela aplica. A vereadora Guida Calisto comandou a 5ª reunião da Comissão Especial de Estudos que discute o funcionalismo público aqui na cidade de Campinas. Isso aconteceu na última sexta-feira e debateu sobre as condições de aposentadoria do funcionalismo público. Na última sexta-feira foi realizada a 5ª reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir e avaliar a importância do funcionalismo público para o município de Campinas. Guida Calisto, que é a presidente da comissão, começou a reunião falando sobre o tema a ser abordado. Quero também falar um pouco dessa comissão que foi criada, para debater a importância do serviço público e também do funcionalismo, dialogar com a sociedade, com a cidade de Campinas, o porquê que muitas vezes a população reclama que o serviço público não está funcionando, Então, a gente pensou nessa comissão para debater esses temas, do quão importante é ter o funcionalismo público fortalecido, ter o serviço público fortalecido, a gestão da saúde, os centros de saúde, da escola, da educação, da administração como um todo, fortalecido. Então, por isso a gente viu a importância de discutir e debater esse tema aqui nessa comissão de estudos. Heloísa Carneiro Leão, que é funcionária pública do município, iniciou fazendo um histórico da Previdência Municipal. Começamos lá em 1965, quando foi criado o primeiro instituto, conhecido como IPMC. Em 1995, depois de 30 anos, segundo a gente tem de informação, ele foi extinto pelo então prefeito Magalhães Teixeira, e todo o patrimônio, recursos e bens foram incorporados ao Tesouro Municipal.
Segundo consta também, naquela época já havia problema com repasses patronais e como o prefeito não conseguia arcar, atualizar, né, os pagamentos sob pena de perder o CRP, então foi extinto o IPMC. Fica criado, então, depois o SPS e depois o DPSS. Aqui, eu acho que é importante registrar que com essa incorporação, o município tem uma dívida com os servidores, e essa dívida permanece até hoje. Quem também participou da reunião foi Carlos Maldonado, funcionário público federal, que falou sobre as condições de aposentadoria do funcionalismo público. Na situação anterior, o Fundo Previdenciário continha a maioria de pessoal ativo, né, e o que lhe permitia um crescimento seguro, saudável e superavitário. Após a transferência de segurados, o Fundo Previdenciário continua com o mesmo pessoal ativo, mas passa a representar a maioria dos segurados, o que lhe retira a condição anterior, e passa a conter uma minoria de ativos contribuintes. Isso torna o Fundo Previdenciário, antes autônomo e superavitário, independente de aportes adicionais às contribuições previdenciárias. Então, falando em termos de saúde, vamos dizer assim, o fundo saudável adoeceu e está precisando de remédio, né? Se tirar o remédio mensal, ele corre o risco sério do prazo. Luiz Carlos, funcionário municipal, explicou de forma breve a estrutura do Instituto de Previdência Social do município de Campinas, o Camprev. Como é estruturado o Camprev? O Camprev, além do corpo funcional dele, ele tem 4 diretores, né? Tem 4 diretorias. Temos a diretora previdenciária, que é a Margarete, o diretor administrativo, que é o Gessé, o diretor financeiro, que sou eu. Esses 3 cargos são eleitos diretamente pela categoria, pelos ativos e aposentados. E tem um diretor-presidente, que é indicado pelo prefeito. Outra parte da estrutura é o CMP, né, que é o Conselho Municipal de Previdência, composto de 12 companheiras e companheiros, sendo 5 ativos eleitos, 2 aposentados também eleitos. 2 indicados pela Prefeitura, 2 indicados pela Câmara e 1 da sociedade civil, mas que é indicado pela Prefeitura, na verdade. Então, dos 12, 7 passa pelo processo eletivo e 5 são indicações diretas. Temos o Conselho Fiscal, né, que tem 4 companheiros eleitos e 1 indicado pelo sindicato, os contadores ou contabilistas. E temos também a Junta de Recursos. Guida Calisto encerrou o debate convidando a população a acompanhar a reunião seguinte. Então, dizer que a gente vai estar fazendo um relatório final. Esse relatório final a gente vai estar publicizando o máximo para que a população, para que os servidores tenham acesso a esses documentos, que a gente possa ter um importante material para a gente poder fazer a discussão política, para a gente poder debater, argumentar e dizer que a situação do serviço público aqui em Campinas não é de responsabilidade ou né, num termo mais comum, de culpa dos servidores, mas sim por conta de um projeto que está sendo implementado na cidade, né? Então, eu quero ressaltar que a gente vai realizar esse relatório e que iremos dar ampla publicidade nele. O outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre a próxima reunião dessa comissão, que vai ser no dia 23, às 14 horas, que vai debater o tema o SUS e o funcionalismo público. Então, a gente também já vem há tempos aí presenciando todo o desmonte que acontece no SUS e como a população e o funcionalismo público sofre com o desmonte do SUS. Fim da primeira fase do Campeonato Paulista e na última rodada neste fim de semana, o Guarani foi a São Bernardo do Campo para buscar a classificação. Não conseguiu a vitória, mas trouxe a vaga para as quartas de final. O São Bernardo teve a primeira oportunidade com o Silvinho.
mas o goleiro Rafael Martins conseguiu mandar para escanteio. No minuto seguinte, o Guarani respondeu com Ronald, mas chutou fraco. Aos 13 minutos, Silvinho, sempre ele, arriscou da intermediária. A bola acertou a rede pelo lado de fora. Aos 22 minutos, Rafinha, sem marcação, chutou torto e desperdiçou boa oportunidade. O Bugre chegou novamente com Júlio César, que bateu cruzado, mas o goleirão do Bernô conseguiu espalmar. Lucão do break de cabeça também quase abriu o marcador. No fim do primeiro tempo, Rafinha invadiu a área, mas João Vitor, na hora H, conseguiu afastar. Jogo agitado no primeiro tempo, morno na etapa final e ficou nisso. São Bernardo classificado 0, Guarani também classificado às quartas de final 0. E o Bugre contou com uma ajuda do Santo André, que venceu a Inter de Limeira. Portanto, o Bugre terminou na segunda colocação do Grupo A, com 14 pontos, mesma pontuação da equipe de Limeira, mas o Guarani teve uma vitória a mais. E na próxima fase, nas quartas de final, o Guarani enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena, que foi o primeiro colocado do grupo, partida que vai ser lá em Itaquera, nesta quinta-feira, então já nesta semana, às 7 horas da noite. Belo jogo e um grande desafio aí para os comandados do técnico Daniel Paulista. Durante a semana a gente fala mais sobre este confronto de quartas de final entre Corinthians e Guarani. Já aqui em Campinas, a tarefa da Ponte era complicada, viu? Tinha que vencer o Ituano e torcer para a Ferroviária perder para o Mirassol. Não aconteceu nem uma coisa, nem outra. Vamos aos gols aqui em Campinas. Aos 16 minutos, Ribamar ganhou na corrida do zagueiro Léo Santos, invadiu a área e foi atropelado pelo zagueiro. Cartão amarelo e pênalti marcado. O próprio Ribamar foi para a cobrança e abriu o marcador, batida forte no canto esquerdo, 1-0 Ponte. Só que aos 39 minutos, Caio bateu falta com maestria, sem chances para Igor Vinhas, tudo igual, 1-1. Na etapa final, logo aos 30 segundos, Leonaldi pela direita foi à linha de fundo e cruzou. Ribamar desviou na primeira trave e colocou a macaca à frente, 2-1. Só que aos 20 minutos, o zagueirão da Ponte, Thiago Oliveira, tentou sair jogando, perdeu a bola para o atacante Rafael Elias, que serviu Gerson Magrão, o ex-Ponte Pretano, bateu colocado e deu números finais. Ponte Preta 2, Ituano também 2. A equipe de Itu conseguiu a classificação às quartas de final. A Macaca, após 23 anos, está rebaixada da elite do estadual. No grupo da Ponte se classificaram então Bragantino e Santo André. E após 23 anos, então, na principal divisão do futebol estadual, a Ponte é rebaixada e agora tem 3 semanas para reformular a equipe, já que a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B é ainda mais complicada. A estreia da Macaca, por exemplo, é contra o Grêmio. O presidente Marco Antônio Berlim confirmou a permanência do técnico Hélio dos Anjos, que em 4 jogos até agora empatou 2 e perdeu 2 jogos. Vamos falar sobre educação agora? Porque o programa Au Pair dá oportunidade a jovens com idade entre 18 e 26 anos de viverem nos Estados Unidos. Quer entender melhor como funciona? Então você acompanha a partir de agora no nosso quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre Au Pair. Tô com a Gabriele aqui, brasileira, daqui da região de Campinas. Tudo bom, Gabriele? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Bom, gostaria que você contasse um pouco a sua história, a gente vai falar muito a respeito do programa, como funciona e tudo mais, mas fale um pouquinho sobre você, por favor.
Eu sou Gabriele Sintra, tenho 27 anos, eu sou formada em jornalismo, inclusive. Me formei em 2015, atuei um pouquinho na área, mas eu acabei não me encontrando muito nessa área. E aí, em 2020, acabou surgindo a oportunidade de eu vir para cá. Eu falei, por que não, né? Se eu posso unir o útil ao agradável. Eu falei, eu não vou tão cedo viajar para os Estados Unidos. O au pair é a forma mais barata. Posso ganhar dinheiro. Uni tudo isso, falei, bom, eu vou me jogar. Aí, em 2020, dei entrada no processo de au pair. E em 2021, vim parar aqui. Aí, na próxima semana, eu faço 1 ano já que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E o au pair, basicamente, é um intercâmbio de estudos e trabalho. A gente ganha não, né? Porque a gente trabalha para ter. A gente recebe $500 durante o ano para poder estudar, da família que a gente mora. Algumas famílias até chegam a pagar mais. E você pode estudar inglês, foto, vídeo. São vários tipos de curso, é você que decide. Mas é uma forma de você estudar aqui também. Eu, por exemplo, escolhi 2 cursos de inglês com esse valor. E agregou muito na minha vida, agregou muito. O meu inglês ainda não é perfeito, mas é que, assim, na prática é um pouco difícil, né? A gente aprende uma coisa no Brasil e quando chega aqui, os americanos são totalmente diferentes. Então, você aprende no dia a dia, sabe? E é isso, é basicamente isso, o au pair é considerado o intercâmbio mais barato que a gente tem vindo do Brasil. Entendi. Bom, para o pessoal que está em casa, e certamente muita gente vai se interessar por esse tipo de programa, de intercâmbio, você pagou quanto? O meu investimento foi de cerca de R$4.000. Olha o só, meu investimento então... total. Porém, isso depende muito da agência que você entrou, se você já tem a sua habilitação, se você tem passaporte, depende do dólar também, porque geralmente você paga em dólar. Por exemplo, o visto custa $160. Na época, quando eu paguei, estava quase R$1.000. Hoje que o dólar caiu um pouquinho, aí já vai ter um valor a menos. Quando eu paguei, estava 5,81 o dólar. Hoje já está quase R$1 mais barato, né? Pelo menos daqui, né? Que a gente manda o dinheiro daqui, ele tá R$5. E tudo depende. Assim, eu investi pouco porque eu não precisava de muita coisa, né? Eu digo que a CNH, a carteira de habilitação, é uma das peças fundamentais para você vir para cá. Porque aí você tem a liberdade de andar quando você precisa, sabe? Porque as famílias te dão um carro. E a gente estava até, trocando uma ideia antes do início aqui do quadro, De Olho na Educação, e deu até para ver seu quarto, tudo, um quarto bastante confortável. Daí você falou, não, moro numa casa separada, com banheiro, cozinha. Conta um pouquinho sua experiência aí nos Estados Unidos. O au pair, você mora com uma família americana e trabalha cuidando dos filhos dessa família. E geralmente a au pair dorme num quarto dentro da própria casa. A minha primeira família, eu dormia num quarto com a própria família, com a casa, e aí eu acabei tendo que trocar de família e vim para uma outra família onde eu tenho uma casa separada, que é a casa de visitas. Então aqui eu tenho mais privacidade, posso estar aqui falando a hora que eu quiser. É bem legal, é difícil. Não são todas as au pairs que tem, a minoria, é uma sorte. Entendi, bacana. Bom, para o pessoal entender certinho como funciona o au pair, quem faz esse tipo de programa vai para cuidar de uma criança, né? É isso? Isso. Então esse é o diferencial, tal. Você vai para trabalhar também e estudar, logicamente. Isso. O salário mínimo do au pair é semanal aqui o pagamento. O salário mínimo é R$195,75 semanal.
As famílias podem aumentar o valor, tem famílias que pagam bastante, tem famílias que pagam o mínimo mesmo. E você pode trabalhar no máximo 45 horas por semana. Assim, 10 horas eu gosto. por dia. 10 horas por dia. Tá. O máximo são 10 horas por dia. E no final de semana também ou não? Pode trabalhar no fim de semana, mas tem algumas regras que você tem que ter um fim de semana e meio, um Por dia e mês meio de na folga. semana de folga e um fim de semana inteiro no mês de folga. E assim, eu gosto de ser bem realista, de que não é fácil. Quando a gente fala assim, eu faço au pair, paguei R$4.000 e estou nos Estados Unidos. Não, não é fácil. É muito trabalhoso, Tem que gostar muito de criança, e eu amo criança, porque a gente está em outro país, tá sem a nossa família, sem todo aquele suporte de toda uma vida que a gente teve junto, e aí às vezes você se vê aqui sozinho, então tem que ter uma cabeça muito boa, tem que gostar de criança, tem que ser paciente, saber que terão altos e baixos, né? Não pode vir pensando que, oba, vou morar nos Estados Unidos. Não, é trabalho também, além de estudo. É um baita desafio, né? Certamente. Não é isso que a Gabriele falou, de legal, paguei R$4.000, vou, não é? Aprendo inglês, não é? Aprendo uma cultura nova, vivencio toda uma situação diferente, volto, não é? Falando o idioma e... Claro que tem, logicamente, os desafios, claro que tem as dificuldades, e é justamente isso que a gente vai agora falar com você, abordar esse tema. Quais as principais dificuldades do dia a dia que você encontra? Eu acho que, primeiramente, morar com pessoas que você não conhece. O jeito dos americanos também é muito diferente. Às vezes você acha que numa mensagem eles estão bravos, mas eles só estão falando normal. Não tem aquela brincadeira do dia a dia do brasileiro, sabe? A gente tem que tomar cuidado com tudo, aqui, até com o que a gente escreve, porque eles podem interpretar de uma maneira diferente, sabe? Um exemplo, se você vai num restaurante, você fala, eu quero, I wanna, você está sendo rude. Você não pode falar, igual a gente fala no Brasil, eu quero um pastel. Não, você tem que falar, eu poderia ter um pastel? Eu gostaria de ter um pastel? Então, aqui eles têm muito essa cultura da educação, sabe? É bem diferente. Esse é um dos pontos que é um pouquinho mais difícil para a gente pegar o jeito. A propósito, eu moro no Texas. Eu moro em Austin, esqueci de falar isso. Eu não queria de jeito nenhum vir pro Texas. Por quê? Porque eu tinha na minha cabeça que era um estado muito fechado, com muito preconceito. E eu não quero Texas, não quero Texas. Acabei vindo e estou apaixonada pelo Texas. Que bacana! Por quê? Eu moro em Austin, que é uma cidade muito jovem. Inclusive, essa semana está tendo um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. E a cidade tá uma bagunça, tem muitos jovens, muitos atores visitando a cidade. Tem o Daniel Radcliffe, o Nicolas Cage, Sandra Bullock, todo mundo aqui em Austin. E é diferente, não é aquele sotaque pesado, sabe? Eu achei que eu ia ser muito difícil, mas eu me dei muito bem, de verdade. Nossa, eu sou apaixonada por aqui, apaixonada. Me encontrei e pretendo ficar aqui mesmo. Entendi, bacana. Fui visitar o Brasil mês passado e falei, acho que é melhor eu continuar lá. Bom, e eu tô lendo as informações aqui que eu recebi, a pauta. Você cuida de uma criança que tem autismo, é isso? Então as suas dificuldades são ainda maiores, né? Como que é lidar, o que você faz? Conta pra gente, pro pessoal que está assistindo ao quadro De Olho na Educação, que está gostando muito da sua história e pode inspirar certamente muita gente, né? Quando eu vim pro au pair, eu cuidava de uma criança com síndrome de Down, o Tyler. Não tinha dificuldade, a dificuldade é só que eu não conseguia sair de casa com ele
porque ele fugia. Eu não podia ver um portão aberto que ele fugia. E aí eu acabei, né, tendo o rematch e vim para o Damian. Ele é uma criança não, ele é uma pessoa autista. Ele tem 9 anos. E assim, dificuldade, vou falar para você. Não tem. Ele dá menos trabalho que uma criança sem special needs, sabe? Sem necessidades especiais, que é como eles falam aqui, né? No Brasil esse termo já mudou, né? Mas aqui eles chamam de special needs. E ele não dá trabalho. Eu falo que é muito desafiador, porque no começo a gente não tinha aquela conexão, sabe? E por ele não falar, é muito mais difícil ele se expressar, mas eu tô aqui faz 6 meses. E hoje a gente se ama muito, muito, muito. Eu não posso ver essa criança que abraço, beijo ele, a mesma coisa. Eu acho que a minha história é importante também para abrir um pouco a mente das pessoas para esse espaço, né, do Special Needs aqui, porque muita gente não quer cuidar de Special Needs justamente porque acha que é muito difícil. E assim, toda criança é difícil. Eu já conheci crianças muito mais difíceis que o Damian, por exemplo. E cada um tem a sua particularidade, né? Não tem muito o que falar. Quantos anos ele tem, Gabriele? Ele tem 9 anos. 9 Acho que a anos. maior dificuldade é que eu preciso trocar a fralda dele ainda. Uhum. Mas também já superei esse obstáculo. Já nem choro mais, já tá tudo bem. No começo você chorava? Não, eu passava mal no começo. Mas eu pensava, meu Deus, 1 minuto já tá pronto isso aqui, já tá bom. Hoje em dia eu já nem sinto cheiro, já superei e hoje eu tiro de letra. Hoje eu torço para ele fazer cocô para eu ficar feliz. É igual mãe, sabe? Você torce. Deu para perceber que ele já criou um amor aí pelo garoto, né? Isso é muito legal. Você vai ficar aí até quando, Gabriele? Nessa família eu posso ficar até março do ano que vem. Eu tenho mais 1 ano aqui. Então é comum, você falou que já, né, trabalhou com outra família, e é comum então mudar de família? Comum não, mas acontece de você ter que trocar. Eu tive que trocar porque a minha antiga família saiu do programa de au pair. Entendi. Mas aí eu acabei vindo aqui para a mesma região mesmo, na mesma cidade. Que bacana, que bacana. E você aconselha os outros a tentarem, as meninas que têm interesse, né? Uma coisa que eu digo, que para mim foi determinante, foi a minha idade. Com 21 anos, você pode vir a partir dos 18. Mas eu falo, com 21 anos eu não teria a cabeça que eu tenho hoje para enfrentar todos os desafios. Dos 18 aos 26, né, Gabriele? É isso? Isso, dos 18 aos 26. Tá. Eu não teria a cabeça que eu tenho hoje para enfrentar todos os desafios, mas eu indico sim, o au pair mudou a minha vida, com certeza mudou a minha vida. Eu tenho oportunidades aqui, digo materialmente mesmo, porque o nosso poder de compra aqui é gigante, né? É muito diferente do Brasil. Mudou a minha vida, eu consigo viajar para outro estado, já visitei a Califórnia, já fui para Seattle, já viajei para o Brasil. Eu ia te perguntar isso. Você, nesse período, você veio para o Brasil, então? Visitar a família, né? Os amigos? Eu fui mês passado, fiz surpresa para minha família. Fiquei uma foi semana surpresa? aí. Foi surpresa. Você chegou, bateu na porta, tem a chave, né? E foi entrando. Imagina o susto, rapaz, deve ter sido muito legal. Eu mandei uma loucura de amor e saí de dentro da loucura de amor. Com quem que você morava aqui no Brasil, em Valinhos? Eu morava com meus pais. Bacana. Sim. E eu indico muito au pair, muito, mas como eu falei, com os pés no chão, com a cabeça de que você vai trabalhar bastante, você vai aprender o idioma, você vai fazer atividades incríveis, você vai conhecer lugares lindos, mas sempre com o foco de que você veio para trabalhar. Exato. Sim. Mas você consegue se divertir também, Gabriele? Você sai, você fez amizade aí, não sei como funciona o Texas, os barzinhos, tem, não tem?
Eu tenho muita amiga brasileira, muita. Olha que legal. A minha host mami até fala, eu falo para ela assim, essa é a minha amiga Vivi e ela é do Brasil. Aí ela fala, você nem precisa me falar que é do Brasil, porque você só tem amiga brasileira. Então, aqui tem uma comunidade muito grande de brasileiros, muito grande. Então vocês se ajudam também, né? Sim, sim. Todo mundo fala assim, eu não vou fazer intercâmbio e ser amigo de brasileiro. Não, para mim foi totalmente diferente. Aí vocês saem juntos, aí onde vocês costumam sair nos momentos de folga aí, Gabriele? A gente vai para bar. Aqui no verão, inclusive, que tá chegando, a gente vai muito para as piscinas naturais. Tem muita piscina natural aqui no Texas, muita piscina natural, muitos lagos, é bem divertido. E aqui a maioria das coisas você não paga para entrar, né? Então é muito legal. Não paga? É só o que consome? Por exemplo, você vai num bar, daqueles que tem balada, não paga para entrar. Mas você fez amizade com o americano ou não? Pouco. Pouco? Não tem assim um americano que você falou, vamos hoje ao cinema, vamos hoje comer um lanche, uma pizza, vamos num barzinho? Não tem? Não, é difícil. Difícil. E a sua ideia é viajar o mundo, conhecer o mundo, ou existe de repente a possibilidade de você ficar nos Estados Unidos, o programa permite, não permite, de repente você casa aí, vai saber, né? Conhece alguém, acaba casando e quer ficar nos Estados Unidos. Como que é isso, Gabriele? A gente pode ficar 2 anos como au pair e depois eu posso entrar como visto de turista ou visto de estudante. Na verdade é o status, né? Quando a gente troca o visto aqui dentro do país, é status, a gente não pode deixar o país. E aí a gente pode fazer isso. Com estudante você fica, enquanto você estuda, você pode ficar aqui, e com turista você tem 6 meses para continuar aqui. Mas ficar mesmo assim, vou sair do au pair e ficar nos Estados Unidos, não pode. Tem que fazer essa troca de status. Ou voltar para o Brasil e pedir outro visto. Bom, voltando a falar do seu trabalho, né, no dia a dia, o que você faz com um garotinho, né, de 9 anos? Você acabou de falar, tal, que até troca a fralda, né, que já superou isso, se leva na escola, você, enfim, a hora da refeição, você estuda junto, como é que é? O Damian, ele frequenta uma escola especial, eu levo ele pela manhã e busco ele à tarde. Eu trabalho, segunda-feira de manhã eu não trabalho, por isso que eu consegui falar aqui com vocês. Tá. Aí eu trabalho terça, quarta e quinta, das 8 às 9h30. Volto para casa, tenho um break até as 2h da tarde. Volto para buscar ele na escola e fico com ele até 8h da noite. Você tem um carro aí? Tem, a família dá um carro. Tá. É um benefício, né? Não é toda a família que dá o carro. Eu não viria sem o carro, porque eu gosto muito de andar e não consigo ficar em casa. E busco ele. Ele fica no quarto, basicamente, assistindo desenho. Ele tem as particularidades dele. E aí, enquanto ele está assistindo o desenho, eu tenho que fazer tudo relacionado às crianças, né? Se tem louça suja, eu coloco para lavar. Qualquer coisa que a criança mexeu, se ele sujou, por exemplo, eu tenho que limpar. Eu não tenho a obrigação de fazer isso com relação aos pais, só com relação às crianças. Então é basicamente isso aí. Eu fico até as 8h da noite com ele, que são quando os pais voltam do trabalho. E eu tenho outro host kid também, outros 2, que é o Declan e o Colin. O Declan tem 8 anos e o Colin tem 13, mas eles são totalmente independentes. Não preciso fazer nada para eles, nada. Nem cortar um pão. Não, eles não gostam, eles fazem tudo sozinho. Então, a minha rotina aqui, comparada a outras rotinas, é tranquila. Mas na outra família, vou fazer só um paralelo, assim, pra gente entender Claro, é que importante. o au pair é difícil. Claro. Eu trabalhava as 45 horas da semana. Aqui eu não trabalho, aqui eu trabalho o máximo 36. Lá eu trabalhava as 45 horas, era das 9 às 5 às vezes, não tinha break,
trabalhava de fim de semana, então é uma loteria, é um jogo de sorte. Agora eu vou explicar como que a gente chegou aqui, né? Eu paguei a agência no Brasil, fiz um perfil online na agência, onde essa agência me conectou com as famílias. E aí você conversa com as famílias, você vê o que as famílias têm a oferecer, você vê se combina com você e fecha. Aí você vai, tira o visto e vem. Deu para entender? Deu. É assim que eu vim parar aqui. Eu tô vendo que você gosta bastante de futebol, né? Eu gosto. A flâmula do Palmeiras ali atrás. E em jogos, tudo. Como que é ficar longe do futebol aí nos Estados Unidos? Porque aí tem o soccer, né? O pessoal... Mas não é como no Brasil, evidentemente, né? Aí outros esportes aí que são, não é? As paixões dos americanos, basquete, futebol americano, né? Nossa, eu fui a um jogo de futebol americano e eu fui embora na metade do negócio porque não entendia nada. E eu ficava, meu Deus. Aí eu falei, não, eu vou embora. Eu já vivi a experiência, já curti, vou embora. O pessoal percebeu, né, Gabriele, que assim, eu fiz bastante perguntas sobre o seu trabalho, mas também sobre a sua vida aí, né? Porque, logicamente, você vai para um intercâmbio... Vai viver experiências. Exatamente, você vai viver experiências, então você tem que estar atento a toda a situação. Então a entrevista com ela mostra como é o dia a dia, se ela sai com as amigas, se ela tem essa liberdade, como é o trabalho, né, Gabriele? Sim, é a vida normal. E você tem redes sociais, você vai contando um pouco da sua vida ou você é mais tranquila quanto a isso, a sua experiência, Instagram, assim, meu dia a dia aqui, ou não? Eu sou totalmente exposta. Minha vida é exposta. Eu falo o dia inteiro no Instagram. Ah, é? Eu falo o dia inteiro. Meu Instagram é @SEP, de Sociedade Esportiva Palmeiras, _ Gabi com I. E lá eu conto a minha vida, eu mostro ao pair, mostro as crianças, mostro tudo. Quem quiser pode me chamar que eu explico mais a fundo o que é o au pair. É difícil a gente colocar, né, em poucas palavras o que é mesmo. E quem tiver dúvidas, quem tiver medo, inclusive, pode me chamar. E a gente pode bater um papo sobre o assunto. Eu faço parte da diretoria de comunicação da Mancha. Ah, é? Da Mancha Verde. Desde 2017. Então, quando eu vim para cá, eu continuei. Acabou que não saiu totalmente da minha vida o futebol, né? Tô um pouquinho mais afastada só. Meu pai sente muito minha falta nesse quesito. Chora. Mas ele tá muito orgulhoso de mim. Ah, mas certamente você vai voltar uma outra pessoa, né? Não só em termos de idioma, falando inglês, como também, evidentemente, uma outra pessoa no sentido de experiência, né? A Gabi de um ano atrás não existe mais. Tá vendo? Bom, é isso aí então, olha, rendeu mais do que o normal o nosso quadro, hein? Já estamos com quase 25 desculpa, eu falo minutos. muito, eu sou Não, mas jornalista. eu achei isso fantástico, porque é isso aí, foi rendendo, o papo ficou bacana, tal, achei sensacional a sua experiência. Muito obrigado pela entrevista. Imagina, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido explicar um pouquinho sobre o que é a minha vida, sobre o que é o au pair, que eu tenho inspirado muitas pessoas. E é isso, quem quiser pode me mandar mensagem. Eu tô lá esperando vocês. Obrigada pelo convite, gente. Muito sucesso para todo mundo. É isso aí, muito obrigado. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha, já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau! Semana começando com o tempo estável. Hoje a nebulosidade ainda está alta, mas não chove. Amanhã o sol aparece durante todo o dia, a nebulosidade diminui e novamente a gente não deve ter chuva. Vamos às temperaturas? Olha só aqui na minha tela. Amanhã, terça-feira, 22 de março, pouquinho mais quente que hoje, né? Hoje tá aquele friozinho, um ventinho gelado. Amanhã mínima de 17,
Ao longo do dia, essa temperatura vai subindo, podendo chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas. Obras de artes visuais que retratam a experiência angustiante que é viver em meio a uma pandemia são uma das novidades do cenário cultural aqui de Campinas. E quem conta pra gente uma reportagem muito bacana é a Mariana Meira. Desde que o mundo é mundo, a arte aparece para expressar amores, sonhos e incertezas do futuro. Guernica, uma das obras mais emblemáticas do mundo, do pintor espanhol Pablo Picasso, retrata o bombardeio à cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, que foi de 1936 a 1939. Outra pintura famosa, O Grito, de 1893, do norueguês Edvard Munch, representa em tons alaranjados e um semblante de pavor as angústias existenciais do artista e, ao que tudo indica, a presença de um fenômeno natural que acontecia na época, possivelmente uma forte erupção do vulcão Krakatoa. E quando, em 2020, é decretada uma pandemia causada por um vírus que já veio trazendo muitos problemas além das mortes pela doença, como fome, desigualdade social, medo e solidão. Qual o papel da arte para desaguar todos esses sentimentos e para conseguir mostrar pelo menos um pouquinho do que foi tudo isso para quem viver daqui a 100 anos? A arte é arte, um mundo subjetivo que cada artista pinta de um jeito. Mas essas cores vivas e essas formas cubistas e bem marcantes são das mãos do Fabiano Carriero, de Campinas. São quase 30 telas produzidas desde o início da pandemia. Ora pode ser só um retrato de como era antes, né? E ora uma realidade de que eles estão fazendo agora, né? Tipo aquela ali, ovo por cima, seria isso, né? Tipo, o almoço de cada dia tá ficando um pouco mais difícil e o próprio ovo tá custando caro. Além dessa questão da dificuldade de moradia, do aumento das coisas, da dificuldade do lazer, essas coisas, de ter lazer, né? Porque todo mundo trabalhando para recuperar não só a economia, mas a si mesmo, né? Brigar com a solidão também, né? Falar da solidão, que do abandono, do que estava acontecendo, principalmente com idosos, com gente que a gente às vezes como fala, esquecidos, né? Então, acho que isso foi um tema também bem pertinente no começo ali de quando lá para começo da pandemia, né? Esse trabalho, por exemplo, se chama Abandono de Incapaz e retrata a vida solitária de pessoas idosas no isolamento da pandemia. O Boteco, a maior pintura de todas, traz os encontros que tanto fizeram falta nesses 2 anos. E ainda, figuras que representam orixás lembram a proteção daqueles que colocam a vida em risco com o vírus lá fora. Cada uma dessas obras compõe uma exposição que foi batizada de Onde o Peixe Molha o Bico, aberta com visitação gratuita até o dia 9 de abril, no Espaço Marco do Vale. E eu acho que é legal porque o Carriero traz uma coisa do espaço urbano da cidade, né? Porque ele anda muito a pé por aqui, tanto é que todos os quadros você vê que tem uma relação com esse andar, com esse perambular da cidade, né? Esse cotidiano, né? E principalmente ligado ao ócio, né? Então a gente dividiu a exposição um pouco em alguns temas, né? Tem a sala aqui que é mais fechada, que seria o ambiente do ócio, vamos dizer, dentro do ambiente doméstico, né? Esse ócio da pessoa ali solitária, enfim, na solitude, a gente pode dizer, né? Esse ambiente nessa outra sala que é uma espécie de ócio mais coletivo, né? Então, a mesa do bar, a praia, né? E daquele outro lado, alguns trabalhos que eles foi desenvolvendo ao longo da pandemia. O Espaço Marco do Vale é um prédio que faz parte do SEI, Centro Educacional Integrado Padre Santi Capriotti, e surgiu em 2019 para complementar os trabalhos que já eram feitos antes no local. Então, assim, esse espaço nasce do desejo, né, da presidência, da diretoria, na verdade, do Centro Educacional Santi Capriotti,
de ter a arte como um dos pilares de formação do indivíduo, né, nessa formação na totalidade do indivíduo dentro da assistência social. E em 2018, Marco do Vale falece precocemente, e eu, como sou já estudiosa do trabalho dele, nós somos primos, né? Temos nossos pais primos, então fui convidada para formar a curadoria desse espaço, que estava recebendo, em homenagem, o nome dele. O espaço nasce em 2019, em dezembro de 2019, com uma primeira exposição, né, com trabalhos do Marco do Vale, e depois a gente abre espaço, né, para outros artistas, para a produção de outros artistas, também oficinas, cursos e eventos ligados na área de arte, de educação, passando sempre, né, pelos serviços sociais. Hoje, o SEI ele tem serviços vinculados à política de assistência social e da educação, onde a gente atende tanto crianças com deficiência que precisam de um apoio para o processo de inclusão delas na escola regular, quanto também idosos, pessoas com deficiências e crianças em situação de violência ou em situação de vulnerabilidade social. E o SEI aposta muito na importância que a arte tem para poder lidar com essas famílias que muitas vezes a linguagem verbal não é suficiente para poder falar sobre as suas dores, para poder falar sobre as suas condições. E a arte pode ser um instrumento de ressignificação, de contato e de transformação social. Qualquer pessoa pode visitar a exposição, que fica aberta de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 ao meio-dia. O espaço Marco do Vale fica na rua Doutor Quirino, número 1856, no centro de Campinas. E é aquele famoso Viva a Cultura que, ufa, aos poucos vai voltando a respirar e a unir pessoas. Fiquei um pouco até assustado, sabe? Do que pode acontecer hoje, né? Porque faz 2 anos e meio que eu não exponho, né? Num lugar que vai vir gente, vai vir... E, enfim, eu resumiria como eu tô feliz, entendeu? Tô feliz, começar o ano assim, eu achei bem gratificante, assim. É como se, porque eu não desisti, né? Ficou essa coisa toda de inexplicável, aí você fala, pô, consegui, hoje a gente tá aqui, isso é o resultado. Cenário cultural nessa exposição, então, aqui na cidade de Campinas. Agora sim, o nosso Câmara Notícia fica por aqui. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na terça-feira por volta do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.